Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre as funções de primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a construção de um gráfico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a tabela. Então, a gente vai escolher os valores para x e colocar na função para achar os de y. Então, eu escolhi aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Podem ser outros valores, mas eu aconselho a escolher valores menores para o gráfico não ficar muito grande na hora de fazer o eixo do y. Então aqui eu escolhi o valor menos 2 para x. Eu vou colocar na função para achar o y. Então vou fazer 2 vezes menos 2, que dá menos 4, com menos 3 deu menos 7. Depois menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 3 dá menos 5. 0, 2 vezes 0, 0, com menos 3, menos 3. 1, 2 vezes 1, 2, com menos 3, menos 1. 2, 2 vezes 2, 4, menos 3, dá 1. E aí a gente vai para o gráfico. Aqui a gente usa o sistema de coordenadas cartesianas. Então a gente tem aqui o plano cartesiano, onde a gente tem o eixo x, que é o deitado, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então a gente vai aqui pegar os valores de x e de y e ligar os pontos. Então aqui, quando o x for menos 2, o y vai ser menos 7. Lembrando que o zero fica onde cruza as duas retas. Para a esquerda, no eixo x, são os valores negativos, para a direita os positivos, e no eixo y, para cima do zero, os valores positivos, e para baixo os negativos. Então aqui eu vou fazer menos 2 no eixo do x, está aqui, e ligar com o eixo y menos 7. Então, menos 2, liguei com menos 7 no y e achei esse ponto aqui. Depois, menos 1 com menos 5. Menos 1 com menos 5 para y. Segundo ponto. 0 e menos 3. 0 para x e menos 3 para y fica em cima do eixo y no menos 3. 1 e menos 1. 1 para x com menos 1 do y. Esse ponto aqui. 2 e 1, 2 para x com 1 para y, esse ponto aqui em cima. E aí eu ligo os pontos e obtenho uma reta. Toda vez que eu tiver uma função de primeiro grau, o gráfico dá uma reta. Aí a gente vai analisar os gráficos. Toda vez que eu tiver o a maior do que zero, eu tenho uma função crescente. Então aqui o a é positivo, né? O a é que acompanha o x. Eu tenho uma função crescente e o gráfico ele é inclinado para a direita. Então, essa reta representa uma função crescente, pois quanto maior o valor de x, maior é o valor de y. O x aumenta, o y também aumenta. Então, tem uma função crescente. Já na função decrescente, é quando eu tenho o a menor do que zero. Então, o a aqui vale menos 3, ele é menor do que zero, negativo. Então, eu tenho uma função decrescente e o gráfico vai ser inclinado para a esquerda. Então, essa reta representa uma função decrescente, pois quando eu aumento o valor de x, o meu y vai diminuindo. A gente também tem a taxa de variação. Então, para eu achar a taxa de variação, a gente tem que achar a variação do eixo y com o eixo x e fazer a razão entre elas. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa função menos 3x mais 1, fiz a tabelinha só com dois valores só para calcular a taxa de variação. Então eu escolhi 0 e 1, substituí aqui na função e achei o y1 e menos 2. Então a fórmula é ΔY sobre ΔX, né, que é a variação. Eu faço o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, o y2 vale menos 2 e o y1 vale 1. Coloquei aqui, um menos o outro. x2 menos x1 faz 1 menos o 0. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. 1 menos 0, 1. Menos 3 dividido por 1 deu menos 3. Então, a taxa de variação dessa função é igual a menos 3. E aí, aqui, eu escolhi mais dois valores para x, coloquei aqui na função, continuando a tabela, só para a gente poder montar o gráfico. Montei o gráfico dessa função. Então, o que significa essa taxa de variação? Que quando o valor de x aumenta 1 unidade,
o y ele vai decrescer 3 unidades, por isso ela é negativa e em 3 unidades. Então, ela decresce em 3 unidades. Cada vez que eu aumentar uma unidade para x, aqui era 0, passou para 1, aumentei uma unidade. Ela diminuiu 3 no valor do y. Então, a taxa de variação de uma função, ela é dada, a função é dada por ax mais b, né? É constante para qualquer intervalo do domínio. E, numericamente, ela é igual ao coeficiente a. Então, toda a taxa de variação, eu não vou precisar fazer toda essa conta. É só olhar o coeficiente a, né? Se eu tiver ele. Se eu pegar o azinho aqui, já vai dar a minha taxa de variação. E os exercícios, eu passei alguns exercícios aqui que eu criei para vocês fazerem o gráfico e depois analisarem cada função. E também fazer as atividades do caderno do aluno 3 e 4, no tema 2, que é funções. Por hoje é só. Beijo da tia, até a próxima aula.